Olá pessoal, hoje a gente vai ter uma coisinha diferente, tá? Eu vou falar sobre terapias holísticas em equinos para vocês. Então prestem atenção, eu vou estar mandando material, ok? Oi, perfeito, por mim tudo bem. Boa tarde. Obrigada. Vamos lá, vou tentar colocar a apresentação porque eu nunca usei esse aplicativo. Vamos lá. Compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Então vamos lá, gente. Então, meu nome é Rafaela. Eu vou estar falando das terapias holísticas em equinos para vocês, tá? Na verdade, as terapias holísticas, elas valem para todos os animais, mas eu vou focar naquelas que a gente utiliza mais para os equinos, tá? Então, aqui ela já me introduziu, né? Meu nome é Rafaela Dalpiero, sou graduada na Universidade de Vila Velha e tenho todas as qualificações de terapeuta holística, né, para a área de animais. Então, para a gente começar, eu vou falar para vocês primeiro o que é holístico, tá? Terapia holística é uma terapia baseada na visão do holismo, que trata problemas e doenças a partir de uma visão global. A terapia holística, diferente de outras áreas terapêuticas, faz uma análise do indivíduo como um todo. Então, quando eu pego uma patologia, uma doença, eu não vou somente naquela patologia ou somente, vamos supor, o animal está claudicando, ele está mancando. Eu vou atrás de um motivo que possa estar levando isso. Não vou diretamente somente no membro afetado, no problema que está. O objetivo é ajudar o paciente a melhorar a qualidade de vida e chegar ao seu ponto máximo de equilíbrio físico, emocional e energético. Quando a gente fala em terapias holísticas, né, em medicina holística, a gente está falando de um equilíbrio, né? O indivíduo, né, o animal, ele precisa ter um equilíbrio tanto físico como emocional, como da sua energia. Se algum deles estiver fora, esse animal tem algum tipo de distúrbio ou algum problema. De modo geral, a visão holística significa observar ou analisar algo ou alguma área da vida de forma global, ou seja, como em todo e não de maneira fragmentada. Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente vai tentar enxergar esse indivíduo por um todo, né? Tentar ver se não tem alguma coisa, algum trauma ou algum problema que possa ter levado esse animal a estar com esse sintoma. Então, quais são os tipos de terapia que a gente trabalha hoje, né? Que eu trabalho e que nós temos nas terapias integrativas, né? Muitas terapias holísticas usadas nos tratamentos fazem parte dos ensinamentos da medicina oriental chinesa, como medicina chinesa e Ayurveda. São exemplos de terapias holísticas, mas a gente tem a acupuntura, os florais, a cromoterapia, massagens, aromaterapia, terapia com cristais, fitoterapia, reiki, Theta Healing, dentre outras técnicas que a gente tem, tá? Eu vou começar a falar para vocês sobre o Reiki. O que é Reiki? Reiki é uma prática espiritual que se baseia na crença da existência da energia vital, ou energia Ki, manipulável pela imposição de mãos. A palavra Reiki, atmosfera misteriosa, é uma combinação dos caracteres Rei, que significa divino, e Ki, que significa energia vital. Então, na verdade, a gente trabalha que todo o universo, todo mundo possui uma energia de vida. Essa energia de vida é chamada de Ki, tá? Isso tanto na medicina tradicional chinesa, na Ayurveda, como em todas as técnicas que eu vou estar falando com vocês, a gente vai estar partindo do princípio que eu preciso trabalhar o Ki, tá? No caso do Reiki, eu trabalho com o Ki universal.
Isso quer dizer o quê? Eu vou pegar o Ki do universo, ou seja, do ambiente, e vou canalizar essa energia e passar para o meu paciente, tá? Então, ou seja, o praticante de Reiki acredita que pode canalizar a energia através dos seus centros superiores cognitivos, irradiando-os pelas mãos, para até que o receptor, através da imposição das mãos, na forma de duas conchas, restaurando o equilíbrio natural entre o corpo, mente e espírito. Então, na verdade, a gente que é reikiano, não sei se a gente tem outras pessoas que são reikianas aqui, nós fazemos um curso onde a gente vai ser iniciado no Reiki, para a gente ser capaz de canalizar essa energia do ambiente ou do universo e transmitir essa energia para o meu paciente. Então, na verdade, eu sou simplesmente um canal, tá? Eu não gasto a minha energia, eu vou utilizar a energia do ambiente para restaurar tanto o problema físico, como mental, como espiritual daquele paciente. Rafaela, como que você sabe que está acontecendo isso? A gente consegue sentir, né, com as mãos, à medida que a gente vai trabalhando com Reiki, alterações. Então, vamos supor, às vezes eu chego num paciente, vou dar exemplo de um cavalo que eu estava tratando, eu fiz Reiki nele, e ele particularmente, ele estava só abatido, né? Eu fazendo Reiki nele, eu senti mais ou menos na região ali perto da garupa, né, ali no vazio, que estava muito quente, minha mão começou a tremer. E aí eu conversando com o proprietário, eu vi que ele estava com um problema realmente de urinar. E a gente foi feito alguns exames, né, normais, e aí eu descobri que ele estava começando a ter uma lesão renal, tá? E aí a gente começou o tratamento e o animal está super bem. Mas através do Reiki eu consigo também ter uma visão de alguns problemas que podem estar acontecendo com aquele paciente. Outra coisa que a gente usa muito, né, que principalmente em equinos é super de boa de fazer, super fácil de fazer, é a massoterapia, que é a massagem. A sensação calmante do toque e da manipulação dos músculos oferece muitos benefícios e é realizada entre humanos há milhares de anos. A massagem para animais tem a mesma capacidade relaxante e terapêutica que tem para nós, seres humanos. Além da sensação de bem-estar, as massagens promovem outros benefícios, como redução do estresse, aumento da socialização com os humanos, aumento da realização de confiança com o humano. Então, no momento que eu estou fazendo aquele contato físico das minhas mãos com aquele paciente, né, eu vou estar fazendo com que ele relaxe, até porque a gente tem liberação de endorfina, tudo isso, né, que é físico mesmo. E esse animal se torna um animal que confia muito mais no ser humano, porque ele vai associar o ser humano a algo bom, né, a algo que vai fazer bem para ele. Principalmente quando esses animais vieram, às vezes, de uma doma muito ruim ou muito agressiva, né? Esse animal tem alguns traumas. Então, a massagem, além de tudo, consegue ajudar a gente a tirar um pouco desses traumas. Além disso, aumenta a flexibilidade e movimentação de arte. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Tá. Além disso, ela aumenta a flexibilidade e movimentação de articulações. Então, para eu conseguir fazer com que esse animal se mova, eu faço uma massagem para depois eu conseguir fazer o movimento na fisioterapia para melhorar esse animal. Tem diminuição de dor, principalmente dos trigger points, que são aqueles pontos gatilhos, né? Que seria aquela região que forma um nódulo devido a uma tensão muscular muito grande. Então, a gente consegue desfazer esse nódulo e esse animal vai diminuir a dor. Recuperação mais rápida de traumas e cirurgias, tá? Então, um animal que passou por algum trauma, ou então veio de uma cirurgia que foi traumática mesmo, o procedimento cirúrgico, esse animal tende a se acalmar e ficar mais tranquilo. E claro que a gente melhora a circulação sanguínea e linfática, fazendo uma drenagem linfática, melhorando essa parte de circulação. É claro que a massagem não pode substituir o tratamento veterinário, mas auxilia na recuperação e bem-estar dos animais. Então, assim, na verdade, as terapias que eu tô falando, elas são integrativas. Uma terapia integrativa, ela quer dizer o quê? Eu não estou deixando em momento nenhum de tratar esse animal de forma alopática, tá? Eu vou tratar o paciente de forma alopática, mas eu estou associando outras terapias para eu tentar chegar num diagnóstico melhor, para eu tentar chegar num equilíbrio melhor daquele paciente e, consequentemente, ter uma cura mais rápida e um animal mais saudável. As massagens podem ser realizadas com o objetivo somente de relaxar o animal, como também para tratamentos comportamentais, né, que é o que eu falei para vocês. Outra técnica que nós trabalhamos, que eu gosto muito de trabalhar em equinos, é a cromoterapia.
A cromoterapia, vocês vão ver que tem várias formas de eu trabalhar com ela, mas ela é um tipo de tratamento que utiliza as cores para curar a doença e restaurar o equilíbrio físico e emocional. A palavra tem origem croma, que significa cor. Tá? Então, a gente vai estar usando a ciência, o uso das cores, para equilibrar e harmonizar o corpo, mente e as emoções do meu paciente. Ela foi baseada em estudos antigos, desde a época do Egito Antigo, na Índia, na Grécia e na China. Então, a gente tem a cromoterapia em todas essas, como é que eu posso dizer? Em todas essas técnicas, né, que a gente falou, como a Ayurveda, como a medicina tradicional chinesa, como a medicina holística, tá? E para eles, cada cor possui uma vibração específica com propriedades diferentes, que fazem efeitos diferentes no corpo. Então, ou seja, como que eu trabalho a cor, né? É só olhar para a cor? Não necessariamente, você precisa nem olhar para a cor. Mas a cor, ela tem uma vibração, né? Então, ou seja, no momento que aquela luz está irradiando, né? Ou aquela cor está irradiando, eu estou mandando uma vibração. Está sendo mandada uma vibração. E essa vibração que é capaz de dentro do nosso organismo fazer uma cura. Não, óbvio que não é um medicamento, mas ele faz uma forma de autocura ou de autoequilíbrio no nosso organismo. Cada cor transmite um diferente tipo de energia, que tem como objetivo equilibrar a energia do corpo e é utilizada como tratamento para diversas doenças. Então, algumas formas que a gente usa a cromoterapia. O espectro solar. O espectro solar, aí no caso, seria a água solarizada, seria trabalhar a água em garrafas coloridas com o sol. O que eu faço? Eu vou utilizar um copo, uma garrafa, um recipiente de vidro na cor que eu desejo o tratamento. Então, vamos lá, azul, verde, laranja, amarelo, vermelho, o lilás, tá? Então, eu vou botar água dentro dessa garrafa. Eu, particularmente, prefiro garrafas de vidro da cor que a gente quer fazer o tratamento. Esse vidro ou esse material com essa água vai ficar exposto ao sol por pelo menos 4 horas. E a água deve ser oferecida pela manhã e à noite, se possível em jejum. Então, nesse caso, eu vou estar trabalhando a vibração da energia solar com a vibração da cor através da ingestão da água para esse paciente. Então, se eu tenho um animal muito estressado, por exemplo, eu posso trabalhar a cor azul, né? A cor azul acalma. Então, ele vai estar tomando um copinho da água, né, de manhã e à noite, diariamente, pra gente fazer um equilíbrio, tá? E super funciona, tá? Pra gente também, tá? Então, pro ser humano também trabalha da mesma forma. Outra forma são as lâmpadas coloridas. Aqui eu coloquei uma. É super baratinho, super fácil de achar essas lâmpadas. Até em lojas de R$1,99 vocês conseguem comprar. As lâmpadas coloridas eu posso usar um bastão com bocal para a lâmpada. A aplicação da cor de acordo com a tabela de cores e a realização de movimentos circulares por 5 minutos. Então, eu posso usar tanto essa lâmpada como um bastão que tem uma ponta de cristal. E é onde eu vou trocando as cores, tá? A aplicação diária, luz azul para problema muscular, luz azul para articulação, amarela para tratamentos hepáticos, luz verde para infecção. Então, a gente tem algumas cores que já tratam algumas doenças específicas em si. Então, aqui tem uma tabela, gente, depois eu passo para vocês terem uma ideia, tá? Eu gosto mais de trabalhar a cromoterapia para tratamento emocional ou comportamental, tá? Então, eu vou focar um pouquinho mais nisso do que o físico, tá? Então, ou seja, quando eu trabalho com a luz vermelha, ele tem energia, saúde, vitalidade e exerce efeito revigorante. Porém, ela também causa um estresse, aumento de adrenalina. Então, o vermelho, eu uso geralmente animais que estão apáticos, que estão abatidos ou então estão muito velhinhos, né? Então a luz vermelha estimula esse animal. A luz laranja tem um efeito vitalizante associado ao chakra sexual, né? Que na verdade chakras é um pouquinho mais complexo, eu não coloquei na palestra para vocês, porque a gente, na verdade, os animais têm 8 chakras, né? Cada um tem a sua função. E tem um efeito antifadiga, então um animal muito cansado, né, aquele animal que faz muito exercício, né, tipo um cavalo atleta, eu posso usar uma luz laranja dentro da baia, né, por um período de tempo, para eu deixar ele mais tranquilo. A cor amarela, né, vitalidade, intelecto, sabedoria e felicidade.
A verde associa esperança, aumento da fertilidade e é um ótimo calmante, tá? Além de tudo, a verde também é utilizada como cura. Então, normalmente animais que estão doentes, que estão passando por uma cirurgia ou estão passando por um problema crônico, eu gosto de utilizar a luz verde. A luz azul, ela já é calma, harmonia, serenidade, confiança, paz, relaxante. Então, eu falo que azul é um coringão, né? Um coringão para você calmar. Você nunca erra com azul, né? Porque o azul deixa o animal relaxado e calmo. Índigo é um azul mais arroxeado, tá? Ele purifica a mente. E a violeta, ele ameniza a irritação, né? Ou então ele acaba com a irritação do animal. Beleza? Então, as cores, né, na forma que eu gosto de trabalhar são os bastões. No caso de equino fica muito ruim porque o bastão é muito pequeno, então eu trabalho com a luz mesmo e eu vou colocando nos pontos. Eu associo muito a acupuntura, a cromoterapia com a acupuntura. Aí no caso de fazer a cromopuntura, eu vou usar o meu bastão com a cor que interessa, né? E eu vou colocar nos pontos de acupuntura, né? Que também funciona super e faz o efeito da acupuntura ser tão bom quanto a utilização de agulhas. Até porque tem animais que a gente não consegue punturar, que a gente não consegue colocar agulha. E eu preciso fazer outras formas de fazer a acupuntura sem usar a agulha, tá? A acupuntura é um método terapêutico de origem da medicina tradicional chinesa, que consiste em estimulação de pontos cutâneos específicos através de agulhas. De acordo com a medicina tradicional chinesa, essa estimulação tem a capacidade de regular o fluxo energético, que é responsável pela fisiologia do corpo humano. Então, como eu falei no início, né, a acupuntura tem a capacidade de regular o Qi, né, que é energia vital, que é energia de vida. A palavra acupuntura vem do latim agulha e puntura significa puncionar, ou seja, aplicar. Segundo a medicina tradicional chinesa, a energia vital chamada Qi flui através de canais de energia do corpo que se ligam aos órgãos principais, chamados meridianos. Então, na acupuntura, a gente tem vários meridianos passando pelo corpo inteiro, tá? A gente tem milhares de meridianos passando por todo o corpo do animal e das pessoas também. E nesses meridianos corre o fluxo de energia, corre o Qi, tá? Ao longo dos meridianos existem pontos específicos que, quando são estimulados, podem estimular ou desestimular a energia vital. Então, assim, quando eu estou tratando a acupuntura, eu trabalho com esses meridianos, tá? Então, esses meridianos, eles vão estar totalmente ligados aos órgãos do corpo, né? Então, ou seja, eu tenho o meridiano do baço, o meridiano da bexiga, o meridiano do rim, né? O meridiano do coração, e aí a gente vai tratar de acordo com a necessidade desse paciente. De acordo com a medicina tradicional chinesa, a doença surge quando o fluxo cíclico de Qi nos meridianos é desequilibrado ou bloqueado. Então, para o chinês, não existe doença, né? Eu estou doente porque eu peguei um vírus e esse vírus causou alguma coisa em mim. Isso, para os chineses, ocorreu o quê? Um problema na circulação do Qi no seu corpo, a bloqueando. Então, essa energia não está fluindo naquele local. Se essa energia não está fluindo naquele local, aquele órgão ou aquele local perde a sua função, causando, então, os sintomas da doença, tá? A acupuntura está sendo a estimulação de pontos específicos localizados na superfície da pele, que tem a capacidade de alterar diferentes condições fisiológicas e bioquímicas no corpo, a fim de obter o efeito desejado. Gente, a acupuntura funciona muito rápido, tá? Quando eu coloco a agulha no cavalo, principalmente para dor, esse animal em segundos ele já relaxa e essa dor dele já cessa, tá? Porém, se eu tô fazendo só pra dor, eu tô apagando o fogo, a gente chama de apagar fogo. Isso quer dizer o quê? Eu tô melhorando um pouco aquele estado do paciente, mas eu não cheguei ainda na origem do problema que eu preciso retirar. Segundo a medicina moderna, então, ou seja, na nossa medicina hoje, ocidental,
que é um ponto de acupuntura? São áreas de sensibilidade nas quais introduzidas agulhas para estimular diversos receptores sensoriais, que por sua vez estimulam os nervos que enviam impulsos ao hipotálamo para a hipófise, localizado na base do cérebro. Está comprovado que o estímulo pela acupuntura pode liberar endorfina e neurotransmissores, aumentando assim a produção de neurotransmissores e neurohormônios, melhorando o fluxo de sangue, estimulando o sistema imunológico. Então, ou seja, o que acontece fisiologicamente com a acupuntura para nós ocidentais? Você vai colocar a agulha num ponto, né, vamos dizer aqui que no IG4, eu coloquei essa agulha nesse local. O que vai acontecer? Vai ocorrer uma reação inflamatória no local. Essa reação inflamatória vai mandar uma mensagem para o meu cérebro falando que está acontecendo alguma coisa naquele ponto, tá? E aí vai mandar uma resposta para aquele ponto começar a se curar daquela inflamação. Então, ele age como um mecanismo de autocura, liberando também endorfinas, né, e outras substâncias, para ajudar, então, no processo de melhora do estado daquele animal ou daquela região, tá? Então, ou seja, né, além da gente ter a liberação de hormônios, a gente tem a liberação dos neurotransmissores que estimulam a autocura do corpo, tá? Para a medicina tradicional chinesa, né, o importante é o nosso corpo se autocurar, né, sem a utilização de medicamentos. Então, a gente trabalha, às vezes, com fitoterapia, a gente trabalha com ervas, a gente trabalha com acupuntura, com moxa, né, até com a cromo, porque a gente faz com que o nosso próprio corpo possa ser capaz de se autocurar. Outra técnica que a gente tem é o moxa-bustão. A moxa-bustão tem sido utilizada por milhares de anos por acupunturistas. Tem significado longo, tempo de aplicação de fogo. O calor da moxa é extremamente penetrante e é utilizada duas ervas, né, que são das artemísias, que é a Artemisia sinensis e a Artemisia vulgaris. Eu particularmente só gosto de utilizar moxa de Artemisia pura, tá? Vocês vão ver por aí que existem moxas que têm outras ervas misturadas e particularmente eu não gosto muito porque eu acho que perde a característica da artemisia e não funciona da mesma forma. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é um cachimbão mesmo, bem grande, né? Tem grande e grosso, que a gente acende, né, para ele queimar e a gente fazer as formas de aplicação que eu vou estar explicando. A moxa-bustão direta é a queima dos cones de moxa diretamente sobre a pele. A moxa-bustão tem os cones removidos com a pinça antes de provocar queimaduras e o animal deve ser tricotomizado. Eu não uso muito a moxa direta, por quê? Primeiro que eu tenho que tricotomizar, que é raspar o animal. Aí eu coloco a moxa, um pedacinho da moxa na pele do animal e acendo. Gente, queima, não tem jeito, vai queimar mesmo, tá? E muitas vezes essas queimaduras causam bolhas, essas bolhas vão causar uma inflamação, vai doer depois, vai ficar muito tempo aquela região doída pro animal e acaba sendo um pouco traumática. Então, em animais eu não uso a moxa direta, tá? Também tem outra forma de usar a direta que é cone, né? Que aí eu uso a lã de moxa, faço um conezinho, coloco na região e acendo, tá? E deixo queimar até o final. Tá? E aí tem a moxa-bustão indireta, que são as formas que eu prefiro trabalhar, tá? Ela pode ser aplicada com o bastão de moxa mesmo, tá? Quando eu pego aquele bastão que eu mostrei na foto anterior, eu vou acender ele, vou deixar um espaço de 1 a 3 centímetros no local que eu vou estar aplicando, pra gente não queimar o pelo, tá? E nem a pele do animal. Existem o rolo de moxa, deixa eu ver se tem por aqui. O bastão de moxa, a caixinha de moxa que nos auxiliam também, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a mão, tá? É minha preferência, mas o problema é que da moxa, que eu acho, é o cheiro, tá? A moxa tem um cheiro muito forte, é um cheiro de erva queimada, alguns falam que lembra um pouco o cheiro da maconha, tá? Então, você tem que ter certeza que a gente vai estar fazendo num ambiente aberto. Então, eu não faço dentro da baia, eu faço quando o animal está mais solto, quando a gente consegue ter um ambiente mais aberto para esse paciente. O tempo de aplicação varia de 3 a 15 minutos. Normalmente, eu fico cerca de 3 minutos por ponto, tá? Então, a gente tem o bastão, né? O bastão é fácil de manipular. E eu tenho duas formas de aplicar o bastão, tá?
Uma deles é bicada de pardal. Vou pegar uma caneta aqui e ver se dá pra vocês entenderem. Eu pego e vou fazendo isso, tá? Normalmente eu ponho o meu dedo aqui pra evitar com que eu pegue a pele do animal, tá? Então isso é picada de pardal. E a moxa circular, eu vou pegar a moxa e vou fazendo círculos na regiãozinha em que eu quero trabalhar, tá? Então, assim, a moxa, ela faz reequilíbrio do Qi, tá? Além disso, ela diminui bastante a dor e auxilia e funciona também como uma das formas da gente trabalhar a acupuntura nesses pacientes. Outra técnica que eu adoro é os sons florais de Bach, tá? Quando as pessoas libertam das emoções negativas, sua mente e seu corpo voltam a se integrar com a natureza. A força flui livremente, fazendo com que o organismo se torne o agente da própria cura. Né? Então aqui tá falando, né? Quando a gente consegue eliminar tudo aquilo que não faz bem pra gente, tanto mentalmente como emocionalmente, o nosso próprio corpo consegue se curar. E o que é a terapia de floral? É uma terapia também com caráter vibracional, levando a uma ressonância com o ser humano, fazendo uma harmonia do ser humano, no caso do cavalo que a gente está falando. A energia das plantas e flores é usada para trabalhar os níveis de consciências, ora transformando condições desarmônicas como medo, raiva, ressentimento, cura, e ora ampliando as condições positivas como autoestima, criatividade, alegria e cooperação, trabalhando as condições negativas do corpo. Vou dar um exemplo de uma égua que eu atendo, tá? Ela é uma égua 4 de milha, ela é uma égua de prova de 3 tambores, ela já ganhou vários campeonatos, só que essa égua, chegou uma época que a tutora dela, simplesmente desgostou de montar cavalo e não quis mais montar. Então, o que o pai dela fez, né? O pai dela foi e aposentou a égua, mas aposentou uma égua super nova, ela devia ter uns 12 anos, mais ou menos. Quando aposentou essa égua, né, soltou ela no pasto e lá ela ficou. Antigamente ela era uma égua que era mexida, né, trabalhada todos os dias, no mínimo 2 vezes ao dia, tá? Que corria a prova, tinha um contato direto com essa menina, tá? Com a tutora dela, que na época era uma criança, e ela gostava muito do trabalho. Quando ela foi aposentada, que a gente pensa, ela, nossa, aposentou a égua, né? Ela vai ficar bem, vai ficar solta no pasto e etc. A égua entrou num trabalho de depressão super profunda. Essa égua andava com cabeça baixa, com rabo baixo, se alimentava mais ou menos, estava magra, tudo isso, e o pessoal, as pessoas tentando achar vários problemas, né? Doenças normais, né? Foi feito exames, raio-x e etc. E tudo normal na égua. Né? Então, até que aí eu fui chamada, eu fiz reiki na égua e eu comecei o tratamento com florais. E aí eu tentei mudar um pouco a vida dessa égua, né? No local onde ela fica tinha uma escolinha de hipismo. Então eu falei, vamos começar a utilizar essa égua na escolinha para utilizarem para crianças montarem. Gente, vocês não acreditam como que essa égua ficou. Essa égua virou outra égua, tá? Ela voltou a ter ânimo, voltou a engordar, voltou a ter alegria. Quando ela vai pra aulinha, né, pra dar as aulinhas pras crianças, é uma égua feliz, tá? Então, na verdade, o problema que ela teve foi um trauma muito grande que ocorreu no momento que ela se aposentou, porque ela não queria aquilo pra ela. Então, aquilo atrapalhou a tua vida, tá? Então, voltando aos florais de Bach, então o tratamento geralmente de floral de Bach em equinos, em animais, ele é curto. Por quê? Porque não tem o fator consciência igual tem no ser humano, né? Porque muitas vezes o ser humano fala, me passaram um floral, esse negócio não funciona. Então, quando a gente acredita que isso não funciona, realmente não funciona. Os animais não sentem isso. Então, como ele não sente isso, a vibração vai fazer um efeito bem rápido. Então, cerca de 3 a 10 dias, a média de 5 dias de tratamento, eu tenho uma resposta muito boa. Se a resposta ainda não foi do jeito que eu queria, eu posso modificar por até 2 semanas o tratamento, mas normalmente eu suspendo ele depois. A dose em equinos é de 10 a 15 gotas, 4 vezes ao dia, tá? E normalmente, quando a gente trabalha com florais, tá? Os florais eu sempre indico vocês mandarem manipular numa farmácia de manipulação de sua confiança, porque esses florais que a gente compra pronto no mercado, tipo ansiedade, estresse, animal nervoso,
tudo, eles não têm uma funcionalidade. Por quê? Porque a vibração da flor é de 30 dias. Então, quando eu tenho uma vibração de 30 dias e eu tenho um material ou eu tenho algo que vai ter uma durabilidade, uma viabilidade de 2 anos, alguma coisa errada tá ali, tá? Então, eles realmente não funcionam. Então, a maioria das pessoas que já trabalharam com florais, com florais, falaram que não funciona. Mas por quê? Porque comprou aquela fórmula já pronta. Então, o ideal do floral eu tenho, se eu não me engano, são 36 flores. E dessas 36 flores, cada uma tem um motivo, né? Então, vamos supor, o animal que é ansioso vai tomar tal flor. E aí eu vou fazer uma fórmula para aquele paciente de acordo com os problemas que ele tem, tá? Uma fórmula que eu sempre uso em todos os animais, que foi o que eu usei nessa égua primeiro, foi a fórmula Rescue. A Rescue é uma fórmula que eu falo de... como é que eu posso dizer? De emergência, tá? O animal tá mal, o animal tá traumatizado, o animal passou por alguma coisa que deixou ele estressado, o Rescue funciona super rápido. Mas eu não estou tratando a causa, eu tô tirando somente aquele efeito do problema naquele momento, tá bom? Outra técnica que a gente tem é a aromaterapia. Aromaterapia é odor, né? Tempero, odor, adocicado. Terapia é tratamento, que é a utilização dos óleos essenciais. Gente, primeira coisa que eu falo dos óleos essenciais para vocês existe uma diferença de óleo essencial e essência, tá? Óleo essencial é o extrato que eu retiro da flor, da raiz, tá? Das plantas que eu utilizo. Que são o quê? Que são, na verdade, produzidos por essa planta para se protegerem de pragas, né, de pulgões, de problemas que possam ocorrer nas plantas. A essência é só o cheiro, então ela não faz o tratamento realmente no animal ou nas pessoas, a gente só trabalhar a essência, tá? Essência é legal para ter um cheirinho, tá? Mas não para tratamento. Então, o ato de harmonizar o ser como aromas é denominado de aromaterapia. Aromaterapia é a ciência e a arte da aplicação dos perfumes como recursos terapêuticos para mais variadas doenças, desequilíbrios e problemas que os seres indivíduos apresentam. Essa arte é tão antiga quanto a própria humanidade. É um ramo da fitoterapia que consiste em uso de tratamento baseado no efeito dos aromas de plantas que são capazes de provocar no indivíduo. O seu efeito é muito parecido com o floral, tá? Que a gente também trabalha a vibração daquela planta, tá? Porém, não mascara o problema, porém ele age diretamente naquele problema. A inalação vai atingir o sistema nervoso. Em segundos, ele vai levar os efeitos no animal, né? Então, eu posso usar o difusor pessoal, que é aqueles que a gente usa no pescoço, difusor de ambiente, elixir, que são sprays. Eu posso colocar para o animal cheirar, tá? Posso aplicar na pele, como um óleo carreador. Então, ou seja, eu quero fazer um composto de aromaterapia para um cavalo que tem problema de ansiedade. Então, eu quero usar, sei lá, camomila, a laranja doce e a lavanda. Só que eu quero passar nesse paciente. Então, eu posso fazer com óleo carreador. Então, eu posso usar o óleo de coco, ou o azeite, ou aloe vera. Misturo com a dosagem correta desses óleos essenciais e eu posso fazer uma massagem. Aí eu associo a massoterapia. Ou então eu posso colocar nos pontos de acupuntura. Ou colocar nesse ponto aqui da testa que chama Intan, que é o ponto da gente fala do terceiro olho, né? Que é do chakra, que faz a gente fazer um equilíbrio emocional bem legal, tá? O problema é que a gente tem que tomar cuidado que alguns óleos podem ser tóxicos de acordo com a via de aplicação. Por exemplo, o óleo de canela, ele é super cheiroso e etc, mas ele é tóxico de forma tópica, então eu não posso encostar na pele. Gente, uma vez caiu em mim, queimou tanto que parecia queimadura realmente de fogo, tá? Arde muito. Então a gente tem que saber realmente para que serve cada óleo, né? E utilizar ele da forma que necessita ser utilizado, tá? Aí eu coloquei o meu queridinho de exemplo pra vocês, que é o óleo de lavanda, que também é um coringa, né? Então eu tô dando alguns coringuinhas pra vocês, né? A luz azul, a lavanda, que é o óleo essencial, o floral é o Rescue, né? Que aí vocês conseguem trabalhar um pouquinho também, já utilizando na vida de vocês. A lavanda é um arbusto denso, perene, com folhas lineares, prateadas, cinzas, verdes e flores pontudas,
roxas, violetas ou azuis. O seu óleo essencial é destilado a vapor das copas das flores e tem notas limpas, frescas e florais. Ela se mistura bem com a maioria dos outros óleos essenciais e suas principais propriedades são analgésico, antidepressivo, antisséptico, antiviral, citofágico, descongestionante, desodorante, emanagogo, hipotenso, nervino, sedativo, ou seja, quase tudo, tá? Então, assim, a lavanda eu posso usar tópico, eu posso inalar, posso usar como massagem, posso usar para um animal que está com algum tipo de doença, né, viral, posso utilizar para limpar uma ferida, tá? Então, ela é calmante, propicia o equilíbrio e tranquilidade, ajudando nas oscilações de humor e depressão e para as mulheres do grupo na TPM, tá? Alivia a tensão e auxilia na insônia. Então, quem tem insônia, então aqueles cavalos que têm um sono muito superficial, a gente pode utilizar a aromaterapia para eles dormirem. Efeito calmante e relaxante podem facilitar a meditação aí para nós. E a sua capacidade de restaurar o equilíbrio pode restaurar a harmonia e o alerta. Evitar no começo da gravidez, aí eu já não posso utilizar em éguas gestantes, tá? Porque pode ocorrer aborto nesse feto, tá? Então, aqui para vocês, então a gente usa para ansiedade, alergias de pele, para arteriosclerose, assaduras, calmante, cortes, hematomas, insônia, queimaduras de sol. No caso de rubéolas, estresse, urticárias, eu posso utilizar o óleo de lavanda. Eu coloquei outros exemplos para vocês. O óleo de alecrim. O óleo de alecrim, ele é analgésico, antibacteriano, antifúngico, anti-inflamatório e expectorante. Então, eu posso usar muito para doenças esse óleo, tá? Além disso, uma dica para as mulheres, o óleo de alecrim, ele ajuda muito no crescimento capilar, tá? Então, se vocês colocarem umas gotinhas no shampoo de vocês, ajuda muito a crescer o cabelo, tá? O hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele é um óleo analgésico, antiviral, anti-inflamatório, antisséptico, antiespasmódico e revigorante. Eu uso muito o hortelã-pimenta para problemas respiratórios e problemas digestivos. Então, num cavalo com cólica, eu posso usar o hortelã-pimenta aqui no Intan, ou botar ele para cheirar o hortelã-pimenta para ajudar na movimentação intestinal. O copaíba, né? Ele já é muito bom para a pele, né? Então, para lesões de pele, para dermatite, acelera a cicatrização. Então, em cavalos que tem muito problema de cicatrização, né? Devido à granulomatose, eu posso usar o óleo de copaíba. Então, aí eu misturo água com óleo de copaíba e faço um spray, tá? Então, eu utilizo, né, fazendo o curativo do animal. Diminui as dores, tá? Trata a infecção do trato urinário e ajuda no sistema cardiovascular. A melaleuca é muito legal, eu trabalho muito com a melaleuca, tá? Ela ajuda bastante em problemas de pele também, contra fungos, bactérias, acne. Eu uso sempre em feridas, tá? Então, o meu antisséptico hoje de feridas é o elixir de óleo de melaleuca. Então, eu misturo a melaleuca com água e utilizo para fazer limpeza de feridas, tá? Eu tenho um caso bem legal, depois se vocês quiserem, né, vocês peçam, eu passo para Bianca, de um cavalo que eu tratei em picada, que ele levou uma picada de cobra, de jararaca, e eu só tratei ele com óleo de melaleuca e óleo ozonizado, tá? Ele tava com uma necrose muito grande na pata, e em 20 dias fechou 100%, tá? Ele ia perder aquela pata se a gente não fizesse o tratamento correto. Então, gente, sobre as terapias holísticas, essas eram algumas que eu queria passar para vocês, tá? Porém, existem outras terapias integrativas, né? Muitas outras terapias integrativas que eu trabalho também, que a gente pode conversar